A todos, que a paz do Mestre Jesus esteja convosco. Nesse ano que nós estamos iniciando, desejo a todos vocês, trabalhadores desta casa, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, desejo de um ano de realizações, desde que essas realizações que vocês conquistem façam brilhar a luz de vocês. Porque muitas vezes essa luz não é vislumbrada pelo mundo exterior. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ela vem sendo construída em particular dentro de cada um de nós. Porque o reino de Deus passa por uma interpretação particular de cada um. Por isso, como o nosso amigo ali sabiamente falou, busquem cada um seu caminho, não o caminho do outro, porque o do outro nem sempre é o seu. É o que eu desejo para vocês em 2025. Porque vamos tratar nesta noite de um tema que a gente sabe bem: antipatias e simpatias entre as nossas relações terrenas aqui, entre nós encarnados, porque estamos estudando aqui o capítulo, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da volta do espírito ao mundo corporal, uma nova experiência reencarnatória. E Kardec, sabiamente, ele elaborou, organizou questões que pudessem trazer respostas para a gente, para elucidar alguns conflitos, algumas problemáticas das relações sociais, principalmente das relações familiares, Na construção da família, do reencontro entre seres simpáticos aqui para construir uma experiência aqui em comum, e como isso se dá. Então eu trouxe para vocês aqui, além da organização da resposta de Allan Kardec, eu trouxe para vocês alguns exemplos das obras, por exemplo, de André Luiz, que narra fenômenos que muitas vezes a gente não tem a menor noção que está existindo entre nós. Porque a mediunidade, ela é bem, vamos dizer assim, propagada de maneira correta, de maneira incorreta, cheia de superstições, outras cheias de misticismo, mas o fenômeno mediúnico é um fenômeno que passa por um mecanismo que não se dá apenas, esse mecanismo não se dá apenas no que as pessoas tratam de comunicação com os espíritos. A comunicação com os espíritos é apenas uma das partes desse mecanismo. Então, esse mecanismo se dá de forma muito comum. E as pessoas que se dizem assim: eu não sou médium porque não vejo espírito, é um equívoco. Mediunidade não é para ver espírito. A mediunidade é uma faculdade que todos nós temos, segundo a codificação, e que nem sempre ela se dá para a comunicação e vislumbre do mundo espiritual. Mas ela se dá, esse mecanismo, entre os encarnados. É um mecanismo que se dá entre espíritos, se estão encarnados ou se estão desencarnados. E essa simpatia e antipatia faz parte desse mecanismo das pessoas. Aí Kardec pergunta lá, se dois seres se unem aqui por um laço de simpatia, quando se veem aqui, se eles são levados por um laço de simpatia, e se esses laços de simpatia se dão por causas de outras vidas. E Allan Kardec vai orientar que nem sempre essas simpatias e antipatias se dão por conta do
passado, de experiências que tivemos com esses espíritos. Porque eu tenho, assim, mais ou menos a idade de espiritismo, assim, de Lindaci, né? Lindaci tem um pouquinho mais, uns 70 anos a mais do que eu de espiritismo. Mas, só nessa encarnação. Então, mas mesmo assim, eu convivi muito com o movimento espírita e convivi com equívocos, me equivoquei. A gente tem que ser muito humilde para dizer assim, eu me equivoquei porque era movido pelo orgulho, pelo achismo, por falta de estudo. Porque o espiritismo tem um momento assim, que a gente adentra no espiritismo e dá aquele boom, né, dentro da gente, aquela empolgação, né? Até um psicólogo amigo nosso, convidei ele para fazer um trabalho, uma dinâmica com o nosso grupo de estudo lá na AME, o ESD. Ele pediu para a gente escrever assim, o que você acha do espiritismo, né? Aí tinha gente iniciando, tinha gente que já estava perto de desencarnar do espiritismo, era mesclado o grupo. Aí tinha alguém que disse assim, o espiritismo é maravilhoso, olha, transformou a minha vida. Aí eu ficava olhando assim, eu queria sentir isso no espiritismo, né? Que é maravilhoso, porque quanto mais eu estudo o espiritismo, mais ele me conflita, me cobra. Quem gosta de ser cobrado? Ninguém, a não ser os espíritos que chegaram a um patamar aí, que não interpreta mais isso como cobrança, e sim como dever. Mas para a gente, no nosso nível evolutivo, o espiritismo cobra? Não. Exige? Não. Mas os seus ensinamentos cutucam a nossa consciência e faz com que a gente vislumbre o que nós somos em relação a esse ensinamento. E às vezes a gente diz assim, mas eu não consigo. E descobre que muitas coisas a gente fez de errado e que tem que consertar, seja nessa vida ou na outra. E com isso a gente começa a dizer assim, então deve ser por isso que eu estou passando por essas experiências aqui dolorosas, deve ser por conta do passado. E a gente vai elaborando esses questionamentos, né, que certamente é aquela espada que Jesus falou. Tem aquela espada que Jesus falou? Eu não vim trazer o quê? A paz, eu vim trazer a espada. É mais ou menos isso o espiritismo, porque o espiritismo e o cristianismo ensinam a mesma coisa. É uma espada no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo. Uma espada. E mudar requer sacrifício. Mudar requer sacrifício. Então o espiritismo, ele não pode ser visto assim como algo maravilhoso, porque não tem nada de maravilhoso. É nos ensinar como devemos nos comportar diante das leis divinas. E lei divina inclui os nossos semelhantes. E os nossos semelhantes, nem sempre a gente se afina, nem sempre a gente aceita as opiniões dele. E tem outros que a gente parece que é o nosso irmão. As ideias deles parece que traz assim uma certa alegria, não é? De ter as mesmas ideias, mesmo que essas ideias estejam erradas, porque a gente tem que entender que simpatia e antipatia não está relacionada ao bem e ao mal. Quando assim, antipatia, as pessoas se antipatizam com as outras porque têm ódio, eu não gosto de você. Então, você antipatiza com a pessoa, mas pode não ter raiva dela, não ter ódio. Então, a ideia de Kardec aqui de simpatia e antipatia tem com relação às ideias e não às emoções. Apesar de que as emoções, já que somos espíritos ainda imperfeitos, levados muito por emoções inferiores, pode levar a essa antipatia. Isso nos espíritos inferiores. Nos superiores, eles antipatizam com o nosso comportamento, nossas ideias, mas não nos quer mal. Mas muitas vezes alguns espíritos não querem
a nossa proximidade. Isso pode ocorrer. Esse amor ainda não foi construído para amar a todos como Jesus ama a todos. Ainda estamos em níveis diferentes, inferiores e superiores, mas ainda muitos espíritos superiores a nós não atingiram a pureza, a angelitude. E as ligações de simpatia, não é, também está vinculada às ideias. Então as pessoas vêm para uma nova experiência aqui na Terra e não têm contato com nenhuma ideia dos outros semelhantes. Não tem. Mas algo lhe atrai a esse outro espírito. Aí é que entra o mecanismo da mediunidade que eu estava falando para vocês. Esse mecanismo que existe no fenômeno de comunicabilidade, existe nas nossas relações. É tanto, se vocês forem lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, veja o título do livro, tudo a ver com mediunidade. Então a gente vai ver um exemplo lá que caracteriza muito bem isso que eu estou falando. Uma família relativamente feliz, um casal com 3 filhos, viviam bem, até que o marido foi hipnotizado através de um processo mental. Tudo isso entre encarnados. Não tem obsessão de desencarnado. Tudo isso pelo mesmo mecanismo da mediunidade. Como isso se dá? Outra mulher aparece nesse drama e hipnotiza o marido dessa família que estava bem equilibrada há 20 anos. 20 anos, com 3 filhos. E passou a ter uma relação extraconjugal com essa mulher. Ele foi hipnotizado, um homem de bem, trabalhador na seara do bem, e foi, imediatamente por conta de uma solicitação no mundo espiritual, a família foi receber uma intercessão da qual o espírito André Luiz fazia parte. E verificando, um instrutor que acompanhava o espírito André Luiz, verificando todo aquele drama, notou que havia ali, nessa ação hipnótica da amante sobre o marido, que era fraco mentalmente, por isso aceitou, se dava por conta também da colaboração da esposa. A esposa, numa conversa com o marido, ele inventou uma desculpa para chegar tarde em casa, mas na verdade ele iria se encontrar com essa mulher. Ele estava preso mentalmente a essa mulher, por fluidos, por energias que a gente não compreende. E ele não conseguia se libertar. A princípio, a protetora, o espírito protetor, que era uma senhora lá do lar, que pediu essa ajuda, ela queria que houvesse uma intervenção direta para separar essa ligação magnética. Mas o espírito instrutor, ele, muito sabiamente experiente, como Lindaci, disse que melhor a gente avaliar melhor todo esse drama. E ficou acompanhando a esposa. Vejam só, não foi acompanhar o marido não, o marido já sabia o que ele ia fazer, né? Acompanhar a esposa. Vejam só, quando o marido saiu, a esposa mentalmente começou:
mentiroso, eu sei que você tem outra. Mentalmente. Aí sentou, se eu pudesse pegar essa mulher, esmagar ela, pisotear ela, veja só, isso mentalmente. Se eu pudesse, eu poderia, mas agora eu sei que eu não posso fazer isso, porque eu estou numa crença que não permite isso. Não permite, mas elaborou. André Luiz acompanhava esses pensamentos dessa mulher, dessa esposa, que a nosso ver era uma vítima, né? Mas vejam só o fenômeno que ocorreu. Quando ela estava mentalizando esse ódio, esse desejo de vingança, criou-se uma imagem em que aparecia ela e a amante. E só André Luiz e o instrutor via essa imagem. Se materializou num ambiente assim, essa imagem das duas discutindo. Ela, com essas mentalizações de vingança, plasmou, né, essa discussão, porque a outra também tinha uma mentalização para a separação daquele lar. E se uniram numa discussão. Um fenômeno mediúnico, viu? Um fenômeno mediúnico. Não tem comunicação, não tem nada, mas é um mecanismo. São espíritos encarnados? São, mas estão ligados. De tal forma que elas discutiram mentalmente. E nessa discussão mental, que plasma mesmo uma imagem, que André Luiz viu, ficou surpreso com aquilo. As duas criaram aquilo. Nessa briga, que não estava no consciente dela, da esposa, ela começou a passar mal, a esposa. E ia morrer. Se continuasse a esses pensamentos negativos de vingança, se ligava ao pensamento da amante, que queria destruir o lar. Então, era algo que existia numa área da mente que a gente não percebe no nosso consciente. E estava matando a saúde da esposa, porque ela tinha ódio e a amante também. E a protetora do lar dizia: me preocupo muito com a saúde dela, porque se continuar dessa forma, ela vai desencarnar. Então, a antipatia aí se deu de tal forma, imperceptíveis os seus efeitos, mas numa ligação tão próxima, apesar das distâncias entre esses dois espíritos, a amante e a esposa. Por isso que o Allan Kardec, né, ao narrar aqui que há espíritos que reencarnam aqui na Terra e vão se buscar por esse mecanismo de espírito e espírito, que é um mecanismo mediúnico. Por essa energia de pensamento. Ele reencarna, até Allan Kardec diz assim, não é melhor eles reencarnarem sabendo onde vão encontrar um outro, lembrando isso? Não. Tem coisas que eles não vão lembrar, não vão poder lembrar de outras vidas. Senão vai dar certo. Imagine, por exemplo, você vai se ligar, né, a uma mulher para se casar, aí se lembra do outro casamento que teve com ela, se lembra da sogra. Se lembra da sogra. Aí é melhor ficar no esquecimento, né? Porque eu vou ter a sogra novamente. Vai ter a sogra novamente. Então é melhor a gente não lembrar dessas coisas. Isso é o de menor, viu? E as traições, os crimes passionais, né, que é muito comum no mundo de expiações e provas, né? Principalmente no passado, onde o machismo era muito mais intenso do que hoje, e ainda é hoje, mas era muito mais no passado. Então é melhor não lembrar muito. Mas quando reencarnam esses dois espíritos aqui, eles se atraem por esse laço mental. Eu nasci em Recife. Saí de Recife para o interior do estado, já adulto,
e vim me casar aqui, em Caruaru. Me divorciei e tive que casar de novo aqui em Caruaru. Pensa num cara casador. Aí, esses laços de simpatia e antipatia ocorrem, se atraem. O que vamos fazer desse encontro? Aí é livre, é liberdade nossa, é livre-arbítrio. Mas o encontro, quando se planeja reencarnar, eles são mentalmente preparados para se reencontrar aqui. Mesmo que um nasça em Caruaru e outro em Recife, alguma coisa vai acontecer, vão se encontrar. E quando se encontra, é uma doidice, não é? Já notaram? É uma doidice. Não dorme, não dorme. É aquela, é aquele, tirando, infelizmente, mais das vezes, os interesses materiais, né? Os interesses materiais podem deturpar esse encontro, mas é minoria. É minoria. A maioria vem mesmo, ele quando encontra, não tem jeito, e é aquela... E é claro que os espíritos, quando vão programar, o cara vai ser rico, tu vai ser pobre, ou vice-versa. Eles vão saber disso. Mas a questão é de ondas mentais que não conseguimos controlar. E nessa paixão, não é, que a gente, quando encontra, é como um filho perdido, né? Está perdido assim, quando encontra o pai, é aquela alegria, né? Aquele alvoroço. É a mesma coisa os dois espíritos. Mas para constituir uma família, não é? Para se consociar, para casar, para ter filhos. Mas o que atrai esses espíritos são essas ondas mentais. São essas ondas mentais. Que os espíritos vão dizer aqui que é o magnetismo, diz Allan Kardec. Os espíritos vão responder a Allan Kardec. O magnetismo é que predomina nesses encontros. Então é algo parecido, esse magnetismo, com essa onda mental dessa senhora, que era traída pelo marido e pela amante. Mesmo sem se conhecerem, eles se atraem mentalmente. No caso da esposa e da amante, a atração é pelo ódio. E de dois espíritos que vão se reencontrar aqui para constituir uma família, a ligação se dá por outras razões. Ali havia uma antipatia entre a esposa e a amante. No caso da simpatia, entre dois espíritos que vão construir laços aqui na Terra, numa experiência em comum. Porque é tão interessante isso, mas lembrem-se, nem todas as simpatias se dão, ou antipatia se dá por causas do passado, viu, gente? Às vezes você chega aqui, se encontra com uma pessoa, não dá certo a relação, porque a maioria dos casamentos é de prova. Vocês não estão morando em Júpiter, mas Lindaci já está com a passagem já comprada para morar em Júpiter, porque lá não existe mais o mal. Mas aqui ninguém é anjo. Carregamos impulsos que não vencemos ainda no nosso subconsciente. A gente tem conhecimento disso. E se perdoar, muitas vezes. Mas o que não pode é achar que os nossos erros é certo. Que os nossos erros não acarretam responsabilidade. Vai acarretar. Vai acarretar. Eu não me lembro de um psicólogo espírita que veio fazer um seminário lá em Santa Cruz do Capibaribe. Ele é baiano. Não me lembro do nome dele, me recordei dele aqui. Na hora das perguntas e respostas, aí eu acho que era um casal que tinha se separado, né? Aí disse assim, se eu me separei do meu marido e tenho ódio dele, daquele traste, ela ainda botou assim, para ficar mais evidente. Eu tenho que voltar com ele novamente. Aí o conferencista disse, tem. Acabou com a alegria dela. Ela pensou que estava separada. Tem.
vai ter que voltar, porque você está com ódio dele. E se ele tiver com ódio de você, também. Porque se você se tornar uma pessoa melhor e o perdoar, e ele continuar com raiva de você, você, como um espírito bom, vai querer ajudar ele a sair dessa situação de ódio. Senão você não é um espírito bom. Senão você vai estar lá, eu fiquei boazinha, meu marido aquele traste, ele está mal, ele é responsável por isso. Se não a mãe de André Luiz, ler um livro nosso lá, do espírito André Luiz, se não a mãe de André Luiz, que era um espírito que estava numa dimensão inalcançável para André Luiz. Para André Luiz visitar a mãe na dimensão que ela estava, teve que entrar no estado hipnótico, durante o sono, e se transportar seu psiquismo para esse ambiente, para poder conversar com a mãe. Ele não viu o ambiente, só para conversar com a mãe. Porque a mãe, para descer, dava trabalho, né? No nosso lar, é uma coluna de transição, não é um El Paraíso. Então, para ela descer dessa dimensão, para ir para praticamente se materializar. Não pense que aquela conversa com a mãe de André Luiz se deu sempre no nosso lar, não. Nosso lar, quem fazia o trabalho para a mãe de André Luiz era o ministro Clarencio. A mãe de André Luiz tinha, quando casada com o marido, em vida aqui na terra, ela sabia que o marido tinha 2 amantes. Desencarnou o marido, desencarnou as 2 amantes, estavam os 3 nas zonas inferiores, os 3, as 2 amantes e o marido. E ela trabalhou no mundo espiritual para resgatar o marido e resgatar as amantes. Estavam ligados mentalmente os 3, por laços de simpatia, de ideias. O marido inferior, as 2 amantes pior, né? Ou melhor do que o marido e vice-versa. Mas a mãe se propôs ao sacrifício. Qual é a culpa da mãe, gente? De que o marido arrumou 2 amantes, viveu uma vida inferior e foi parar nas zonas inferiores. Mas era um espírito que já evoluiu. Disse assim, vou reencarnar novamente, falou para André Luiz, vou reencarnar novamente para ajudar o seu pai e as 2 amantes. As 2 amantes vão nascer como filhas. As 2 amantes. Vai nascer como filha. André Luiz disse, mas mãe, feito menino pequeno. Né? É aquele menino chato, né? Mas mãe, aquelas 2... André Luiz é bonzinho no livro, ele não bota, né? Mas Edson é que está valendo, Edson. Aí quando ele, mas mãe, aquelas 2 bruxas. Porque a gente, quando lê um livro, a gente bota as nossas emoções, né? Como eu não sou um anjo, não é? Aí vem os impulsos, né? Até eu fiquei com ciúme, porque eu li o Nosso Lar quando era adolescente. Primeira vez que eu li. Fiquei com a raiva da mãe de André Luiz, para vocês terem ideia, né? Hoje não, a gente amadurece, tem outra interpretação. Mas eu compreendi o André Luiz. Se fosse com minha mãe, eu também ficava do mesmo jeito. A gente medir, né? As nossas emoções. Aí disse, não, meu filho, você não deve pensar assim dessas suas irmãs. Você não deve pensar assim delas. Mas é o que caracteriza. Agora imagine essas 2 mulheres nascem como filhas nessa família com a mãe de André Luiz e o pai. Como elas, isso é eu pensando, baseado nos laços de simpatia e antipatia que a gente vê. A causa no passado, a mãe de André Luiz já está no nível evolutivo maior. Então vai ser mais ou menos assim, a mãe vai ser uma santa e as 2 filhas e o marido vai ser um terror. Porque é para ajudar, não é para transformar. Numa única encarnação, ninguém transforma seus impulsos. Vai ter que haver alguma coisa, alguma expiação entre eles para frear os impulsos. Mas os impulsos vêm. Essa antipatia vai se apresentar. Né? Talvez entre as 2 irmãs, talvez as 2 irmãs contra a mãe,
talvez as duas irmãs com ciúme do pai com a mãe, porque foram amantes no passado, vão sentir ciúme do pai com a mãe. Quantos transtornos tem aí psicológicos nessa área da sexualidade? Não é mesmo? São causas do passado. Mas, às vezes, esses encontros que nós encontramos aqui com simpatia, por exemplo, eu com Lidaci, muitos anos que a gente estuda junto aí, passou um tempo juntos estudando, construindo, né, essa experiência dentro do movimento espírita. Quando chegou já simpatizava. Foi ela abrir a boca, pronto. Abriu a boca, já. Mas não foi porque, se ela ficasse calada, eu não ia ter simpatia nenhuma. Mas quando ela abriu a boca para falar a opinião dela, era a minha. Eu simpatizei com ela. Eu não tinha causa nenhuma no passado, talvez. Mas só o fato dela ter as mesmas ideias, né? E a gente conversar, tudo nos grupos de estudo, criou esse laço de simpatia entre nós, que não tinha causa nenhuma no passado. Mas não podemos achar que tudo é causa anterior. Eu tinha uma tia minha que não era muito espírita, mas tinha simpatia pelo espiritismo. Porque não tem um católico não praticante? Não é? O espírita simpatizante é a mesma coisa. Ele só simpatiza. Não entende nada. E quando abre a boca, né, aquela mulher do balança, mas não cai. O Rubinho se lembra. Né? Eu só falo quando tenho certeza. É mais ou menos, não entende nada, mas só fala quando tem certeza de nada. Aí minha tia era assim, não entendia de espiritismo, mas simpatizava, achava aquilo lindo, né? Achava Chico Xavier lindo, né? As histórias de Chico, ela chorava, mas as mentalizações dela, terrível. As vizinhas, coitada, né? Quando ela abria a boca para falar de alguém, Jesus Cristo, imagina o que pensava, né? Então ele diz assim: conduta reta nasce de um pensamento reto e vice-versa. Então é aquela tia, ela não deve falar assim das pessoas. Não. Mas ela tinha muita simpatia pela. Então, dentro do movimento espírita, muitas vezes a gente vai ter antipatia com os confrades. Não vai ter raiva. Antipatia não é raiva. Você vai se afastar das ideias dele. Estão entendendo? As ideias dele não batem com a de vocês. Então, não. Imagine se todo mundo pensasse igual. Não era mesmo? Que bom que a senhora está aqui. Estou feliz, viu? E nós, muitas vezes, dizemos assim: eu aceito, para não ofender. Hoje eu não faço mais isso. Muitos confrades espíritas se afastaram de mim, porque querem que eu aceite o que eu estudei e que é confirmado por pessoas como Divaldo Franco, ou espíritos como André Luiz, porque eu não dou minha opinião. Quando eu dou minha opinião aqui, eu digo assim: é Edson que está lendo o livro. Vocês não viram quando eu falei? É minha opinião. Eu dou a opinião de André Luiz. Não pensem que eu sou aqui uma pessoa mais evoluída do que vocês. Não sou. Eu apenas leio mais e trago para vocês a opinião dos espíritos. Não quer dizer que eu pratique isso que os espíritos dizem, mas eu tenho essa responsabilidade de trazer o que eles dizem. Aí tem um encarnado que quer dizer o que ele acha e que não está nem nas obras nem no espiritismo e quer que eu aceite. Aí ele vai se antipatizar comigo e eu com ele, mas não vou ficar com raiva dele. Ele pode até ficar com raiva de mim, porque agora eu sei, quando alguém está com raiva de mim, tome oração nele, para não fazer feito essa esposa. Começa com ódio, não sei o quê, se liga, adoece os dois.
morre os dois, de raiva. Se morre de raiva, eu pensava que não, eu pensava que isso era uma expressão idiomática. Está aí morrendo de raiva, né? Mas mata mesmo. Por essa antipatia mental, por esses elos mentais. Então, muitos espíritos superiores se afastam. Se afastam. Até o nosso espírito protetor, muitas vezes, se afasta. Não é que ele tenha raiva da gente, não. Ah, tu não me escuta mais. Porque a ideia de espírito protetor de muita gente é que ele está colado na gente aqui. Para onde a gente vai, ele vai também. Não é onde a vaca vai, o boi vai atrás, não, gente. Por isso que eu passei mal, de tanto comer estrogonofe de frango, com arroz à la grega. Porque eu não sabia dizer não. Para agradar meus confrades espíritas, me entupi no final de ano de estrogonofe de frango e arroz à la grega. Nunca mais eu faço isso, quase eu morro no domingo. Nas ideias também, mesmo que muitas vezes eu esteja errado, né? Mas tem, gente, eu posso dizer para vocês uma coisa, eu não sei ainda o que é o espiritismo, profundamente, mas eu sei muita coisa que não é. Aí a pessoa vem me dizer que não, que é o que não é, aí eu vou dizer que não. Aí cria o quê? Uma antipatia ali. De ideia, não tem raiva, não tem ódio, não tem nada. Mas cria essa antipatia. Por isso que Kardec recebe a resposta que o Espírito se não quer chegar perto de você mais, porque você tem outra ideia. E outra coisa, quando a gente evolui, esses laços que nos prendem à Terra vão se desatando. O que é um laço que se prende à Terra? Que vão se desatando. Estou sem referência lá, mas eu olhei aqui. Não é que o espírito vai lhe abandonar, mas aqueles laços mais pequenos, né, de vinculação mais emotivas, mais presas aos laços das criações humanas, vão se desatando. Família é família, família é só consanguínea, né? O amor é fechado, é um grupo pequeno. À medida que o espírito evolui, esse amor vai se ampliando. E os laços fechados se abrem, se ampliam. E não fica preso. É o caso do espírito Alcione, do livro Renúncia do espírito Emmanuel. Ela mora num planeta que já evoluiu, assim, faz trabalhos na constelação de Sirius, visita lá alguns planetas da constelação de Sirius, para fazer um trabalho, para trazer para a Terra tecnologia na área da arquitetura. Mas ela não mora mais na Terra, não mora, mas trabalha para a Terra. Já leram o livro Renúncia? Mas ela tem um vínculo aqui. Mas não é um vínculo de aprisionamento. Ela só quer ajudar. Uma alma altamente simpática. Vejam só. Não nos ideais, mas no amor. Pólocos. Para vocês terem ideia da distância de Pólocos para Alcione, que está nessa dimensão aí já, não precisa reencarnar na Terra. Reencarna se quiser. Não precisa. Pode ajudar os familiares aqui, sem precisar reencarnar. Mas ela queria, porque queria se reencontrar com Pólocos. E Pólocos estava nas zonas inferiores. E ela, na constelação de Sirius, bem ali. Mas ela pede permissão a Jesus para reencarnar aqui, para ajudar, não Pólocos, para ajudar a família. E o reencontro, gente, quem leu a obra, o reencontro deles é algo assim, que a gente pensa assim, é coincidência, é o destino, é o... Não, esse encontro se deu por esse magnetismo mental. Foi preparado durante as reencarnações, Pólocos e ela se reencontraram.
Infelizmente, Paulo se reencontrou numa situação que ele deixou a sua inferioridade suprimir todo o laço de amor que ele tinha por Alcione. Os dois se encontram, se amam, mas não podem viver este amor. Primeiro porque ele é um religioso, por ganância, se tornou religioso por ganância, por poder. E segundo que ela era um espírito muito elevado, que não abria a mão da verdade, dos princípios que ela adotou em vida, não abria a mão. Ele não aceitou isso, e eu não vou contar o fim da obra, né? Vocês vão ler lá, vocês vão ver. A renúncia desse espírito para estar junto a esse espírito. Mas o laço, a tragédia da obra, né? Deles não se unirem naquela encarnação, né? Por conta desse desvio de Pólux, não foi obstáculo para esse reencontro, porque tinha que se dar, porque a força mental dos dois era imensa, porque os dois se reencontraram no plano espiritual e planejaram voltar. Então essas uniões simpáticas e antipáticas muitas vezes se dão por ondas mentais, mas nem sempre planejadas e com causas do passado. Vamos nos reencontrar com muita gente aqui que a gente vai simpatizar com as suas ideias, com o seu comportamento. É claro, nós estamos muito determinados, não somos autodeterminados. Então, muitas vezes, os costumes, a cultura, os hábitos familiares podem fazer com que nós fiquemos mais determinados ainda por esses fatores externos. Por exemplo, muita gente vai reencarnar e pedir para nascer feio. Feio de doer. Mas vai ter outra alma que vai reencarnar para reencontrar, para não dar nada errado, vai nascer feio também. Olha, faça com que eu nasça mais feio do que ela, para a gente se reencontrar. Aí chega aqui, o ambiente hoje é o quê? O ambiente é, vocês sabem, né? Vocês mulheres, homens que têm redes sociais, vocês sabem, vocês têm vergonha de se apresentarem como é. Vocês morrem de vergonha. Eu não conheço ninguém da minha família na rede social. Eu tomei um susto com minha prima. Quando eu olhei, eu disse, essa mulher já morreu. Mas a foto dela era quando ela tinha 15 anos lá. O filtro que ela botou, e ela está com 60 anos. Mas o filtro dela tem vergonha. Isso é vergonha de se apresentar, porque fulano é bonita, fulano é bonito. Aí chega aqui, você recebe esse bombardeio de beleza falsa e quer que a realidade tenha essa mesma beleza. É a mulher que você marcou para reencontrar aqui, passa aqui, desdentada, né? O nariz chega primeiro do que a testa, nas corridas de maratona. Quando cruza a linha de chegada, o nariz aqui corta a linha. Cabelo desdenhado, crespo, mas a sua visão de mulher, desde a infância, adolescência, bonita, tal, passa por você e você não percebe. Quando você não é muito determinado e é vítima desse controle, de uma felicidade que você não vai encontrar em lugar nenhum. Nem bonito, nem feio, nem feliz, nem rico. Não tem. Uma pessoa tem 1 milhão de seguidores e há 8 anos trata de depressão. E só tem felicidade na rede social dela. Ou comete um suicídio. Do nada, assim. Os K-pops estão
cometendo suicídio, cheio de sucesso no mundo todo, vivendo uma imagem, né, de figurinha, de mangá, cabelo, maquiagem, pele limpa, tudinho. Então você, vivendo uma vida com uma fé religiosa, seja ela qual for, uma fé religiosa, sua antena mental vai estar ligadinha para encontrar aquele espírito, que nem sempre é o que vai ser o melhor para a sua felicidade, mas vai ser o melhor para o seu progresso. Porque como falamos em simpatia, não estamos falando de uma ligação forçada entre dois seres, e sim uma atração. Mas depois desse reencontro, muitos desafios vão se apresentar, principalmente nas relações conjugais. E esse mundo exterior, muitas vezes das redes sociais, nos equivoca, faz com que a gente julgue o nosso cônjuge, achando que ele tem que ser igual ao cônjuge do outro. Que depois aquele cônjuge feliz, de repente, se separa. Um casal perfeito, de repente, na rede social, se separa. Então, essa afinidade não quer dizer que nesse reencontro nós não vamos ter desafios. Vamos ter muitos desafios. Mas o importante para você não reencarnar com a mesma sogra, não é? Na outra vida. Não tenha ódio, não guarde rancor, ore pela pessoa da qual você, de alguma forma, se antipatize, ou ela tem antipatia por você. É o melhor remédio para tudo, para que nossas ondas mentais estejam vinculadas aos planos superiores, é oração. Oração, boas leituras edificantes, estudo, se espiritualizar, ter uma fé religiosa. O Espírito Joana de Ângeles diz, uma fé religiosa dispara um mecanismo mental que traz bem-estar para todo o sistema nervoso. Está lá no livro, e olha qual é o livro, olha o título do livro, Vitória sobre a Depressão. Estou dizendo que depressão tem um único motivo, não, tem inúmeros motivos. Né? Mas o que a gente pensa, muitas vezes determina as nossas enfermidades. Por isso que a prece, ela nos separa desses momentos infelizes que acontecem. E acontece comigo, com todos nós, gente. Aquele pensamento negativo, não tem? Que vem assim, aquela raiva. Raiva é natural. Agora, manter essa monoideia não é bom para a gente. Veio a raiva, aí você está no trânsito, aí o cara lhe fecha no trânsito, aí você ora na hora. Senhor Jesus, perdoa esse pobre coitado. Bota um poste na frente dele para que ele possa vencer, não é? Ir para o plano espiritual. Ele está querendo ir para o plano espiritual, para que ele não leve ninguém inocente, que não tem, não é? Manda ele só. Mas é isso mesmo, vamos orar, pensar positivo, no trânsito, em casa, nas relações conjugais. Tem aquela raiva, depois mentalize sempre o oposto do mal. Visualize as pessoas sempre no oposto do comportamento maléfico que ele tenha contra você. E certamente, se não der 100% certo, vai aliviar muito os nossos problemas mentais. Então, que nesse ano de 2025, possamos nos reencontrar mais e mais nesta vida. Hoje tem uma tuia de gente que já está perto de desencarnar, olha, Rubinho, né, Lindaci. Hoje eu estou morrendo, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Há controvérsia, né? Brincadeira, são pessoas que eu amo, que eu estou surpreso aqui de reencontrá-los aqui, muito feliz, né? E que a paz esteja com todos vocês.